Nós, desde a adolescência, nós mulheres, crescemos com nossas mães falando isso. Quando você casar, vai passar cólica. Quando você tiver filho, passa. E a mulher vai crescendo, se submetendo àquela dor todo mês, durante o período menstrual. E às vezes essa dor não é normal. Essa dor é progressiva. E aí, na verdade, ela já tem endometriose e não sabe. Então, às vezes, ela só descobre a endometriose quando quer engravidar. Essa doença é uma doença, ela acomete vários locais. Então, ela pode estar progredindo à medida que a pessoa começa a menstruar. Se isso não é levado em consideração, a doença pode progredir e o sintoma piorar. É que desde a adolescência, as mães comecem a observar suas filhas. Se essas dores estão provocando absenteísmo escolar, deve investigar. O hereditário é importante. Inclusive, quando você tem uma mãe ou irmã ou parente do primeiro grau com endometriose, sua chance aumenta de 5 a 7 vezes. Vocês têm que ficar atentos. Sentir cólica não é normal. Se essa cólica é progressiva e ela te impede de cumprir suas atividades laborativas e te impede de participar dos seus eventos sociais, investigue. Você pode ser uma portadora de endometriose. Endometriose, uma doença que atinge milhões de mulheres, mas ainda é pouco compreendida. Você não sabe o que é a doença ou tem dúvidas sobre a endometriose? Este é o tema dessa edição do programa Entre Aspas, que está começando agora. Fique com a gente. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Entre Aspas. Nessa edição nós vamos falar sobre a endometriose. Quais os sintomas, como diagnosticar e quais os tratamentos disponíveis. Para tirar essas e outras dúvidas, nós estamos recebendo aqui a médica radiologista especializada no diagnóstico da endometriose, a doutora Francine Freitas. Doutora Francine, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-la aqui no Entre Aspas. Obrigada, Vladimir. O prazer é todo meu em poder falar de um assunto tão importante para as mulheres, uma doença tão comum, mas mesmo assim ainda subdiagnosticada e por isso ainda subtratada. Justamente, eu já começo, o programa justamente perguntando isso. A doutora falou que é uma doença comum, mas parece que ela ainda é pouco conhecida e também pouco divulgada. Isso é fato? Isso é fato, é verdade. A gente tem uma cultura, Vladimir, que sentir cólica é normal. Nós, desde a adolescência, nós mulheres, crescemos com nossas mães falando isso. Quando você casar, vai passar cólica. Quando você tiver filho, passa. E a mulher vai crescendo, se submetendo àquela dor todo mês, durante o período menstrual. E às vezes essa dor não é normal. Essa dor é progressiva, essa dor impede a adolescente de ir para a escola. A paciente começa a faltar à escola por causa dessa dor. E aí progride e ela sem investigação correta. E aí, na verdade, ela já tem endometriose e não sabe. Então, às vezes, ela só descobre a endometriose quando quer engravidar. E aí tem dificuldade em engravidar devido à endometriose. Então, o que é, esclarece para a gente, o que é endometriose e quais são as principais causas da doença? Bom, a endometriose é a presença de células do endométrio, que é a camada mais interna do útero, fora dos limites uterinos. É uma doença fora do útero, né? Essas células que não deveriam estar nesse local, entre aspas, errado, elas se alojam na bexiga, no intestino, nos ligamentos atrás do útero, pode se instalar na parede abdominal, no umbigo, no diafragma, no apêndice e em vários outros locais. Então, essa doença é uma doença, ela acomete vários locais. Então, ela pode estar progredindo à medida que a pessoa começa a menstruar. Se isso não é levado em consideração, a doença pode progredir e o sintoma piorar. E quais são os principais sintomas, que a mulher possa ficar atenta para se tocar, perceber que eu estou com endometriose? E essa doença, ela pode ser confundida com outra, que isso leva muitas vezes ao não diagnóstico ou não procurar um tratamento? Sim. Os principais sintomas da endometriose são cólica menstrual, dor na relação sexual, principalmente na penetração profunda, dor que irradia para as partes íntimas, dor que irradia para a região do ânus, sangue nas fezes, distensão abdominal durante o período da menstruação. A paciente fica com o abdômen distendido, parecendo até que está gestante. Elas chegam para mim: doutora, minha barriga fica tão inchada quando eu menstruo que eu não sei o que está acontecendo. E outra coisa, dor lombar, que piora na menstruação, é endometriose até prova o contrário.
vocês têm que ficar atentos. Sentir cólica não é normal. Se essa cólica é progressiva e ela te impede de cumprir suas atividades laborativas e te impede de participar dos seus eventos sociais, investigue. Você pode ser uma portadora de endometriose. E existem doenças, ela pode ser confundida com outras doenças de endometriose, que a mulher fala assim, eu estou sentindo essa dor, essa cólica, vou ficar na minha, porque vai passar, vou tomar um medicamento para dor, passa, mas existem outras doenças que ela pode ser confundida? Sim, a dor pélvica crônica é uma doença que pode ser de várias origens, dentre elas ginecológicas, neuromusculares, urológicas, musculoesqueléticas. Da ordem ginecológica, o principal diagnóstico diferencial da endometriose é a dor pélvica de origem venosa. O que é isso? São as varizes pélvicas. As varizes pélvicas, elas dão os sintomas muito semelhantes da endometriose, só que com algumas características. A dor na relação sexual que a mulher tem nas varizes pélvicas, ela é uma dor que continua após o término da relação sexual. Às vezes a paciente fala, doutora, eu tenho dor na penetração profunda, mas essa dor continua após a relação sexual. Às vezes dura até o dia seguinte. Ela sente um peso nas partes íntimas. Se ela ficar muito tempo em pé, ela sente dor na pelve. Se ela ficar muito tempo sentada, ela sente dor na pelve. E ela pode ter os mesmos sintomas que a endometriose. Então, a paciente às vezes precisa investigar tanto a endometriose quanto a presença das varizes pélvicas. Fora outros diagnósticos diferenciais. Leumiomas que ficam na cavidade uterina, pólipos, adenomiose, que a gente fala que é a prima da endometriose, que é a endometriose dentro da parede do útero, vamos dizer assim, que também tem que ser investigada. Mas as varizes pélvicas hoje é um dos focos dos meus estudos e essa doença é um dos principais diagnósticos diferenciais da endometriose. Doutora, eu conheço mulheres, né, tenho uma amiga que sempre quando fica menstruada, ela tem que deitar, ela não consegue andar, não consegue fazer nada, porque as dores são muito intensas e o fluxo menstrual dela também é muito intenso. Pode ser um sintoma da endometriose? Sim, a paciente pode ter endometriose e ela pode ter também a adenomiose. Em cerca de 40% dos casos, a adenomiose e a endometriose vêm juntas, né? A adenomiose, como eu falei, é a presença das células do endométrio na parede do útero. E a endometriose é a presença dessas células de endométrio fora dos limites uterinos. E elas, em cerca de 40%, podem ter associação. E a paciente tem todo o quadro que eu falei da endometriose associada ao aumento do fluxo menstrual. Então, toda vez que eu investigo endometriose, eu investigo se tem adenomiose associada. E como é feito o diagnóstico da endometriose? Existem exames específicos que possam ajudar, né, facilitar esse diagnóstico? Sim. Aí vem nosso papel. O exame de imagem hoje tem um papel fundamental na endometriose, né? Todo especialista em endometriose, ele precisa desses exames especializados que são a ultrassonografia especializada para mapeamento da endometriose com preparo intestinal, que é o que a gente realiza, ou que pode fazer os dois, ou um ou outro, dependendo de cada caso. A ressonância magnética da pelve, também realizada por um profissional que seja treinado no estudo da endometriose. O importante é você ter um profissional que seja especializado nessa área, na pelve feminina e na endometriose. Então, são os dois exames disponíveis, né, no arsenal, e é de fundamental importância que esse mapeamento seja feito. Por quê? É através desse mapeamento, Vladimir, que o médico ginecologista vai definir qual o melhor tipo de tratamento, se é clínico ou cirúrgico. E o SUS, né, como nós estamos aqui em um sindicato que representa os servidores da saúde, os servidores concursados da CESAB, nós somos muito ligados ao SUS. O SUS oferece tratamento para endometriose, incluindo exames e cirurgia. Qual o exame que está sendo disponibilizado pelo SUS para que a mulher tenha acesso? Vladimir, pelo que eu sei, o exame disponível é apenas a ressonância magnética. Que eu saiba, esse exame que a gente realiza, que é a ultrassonografia para mapeamento da endometriose com preparo intestinal, pelo menos aqui em Salvador, não é do meu conhecimento que o SUS disponibilize. Então, assim, fica o ideal era que pudesse disponibilizar. Por quê? Porque esse exame é de grande importância para a definição do tratamento. Inclusive, nos casos cirúrgicos, para compor a equipe cirúrgica que vai fazer esse tratamento cirúrgico, o médico especializado ele precisa definir se o coloproctologista ou o cirurgião gastrointestinal vai participar da equipe, porque um dos locais mais comuns que a endometriose acomete é o intestino.
85% das lesões de endometriose no intestino acontecem no reto sigmoide. Então, para compor essa equipe, o médico precisa dessa definição. E o melhor exame de imagem para definir isso é a ultrassonografia especializada. A doutora falou em ressonância, né? A doutora saberia me informar. Vou dizer para a gente aqui, onde as mulheres conseguem o tratamento aqui em Salvador? Se existem hospitais aqui que atendem elas? Sim, a gente recebe, mesmo no serviço privado, eu recebo pacientes oriundas do Hospital da Mulher e do Hospital Irmã Dulce, que o Hospital Irmã Dulce é uma das referências no serviço de endometriose já há muito tempo, e são profissionais que todos dois a gente conhece de perto, são pessoas extremamente dedicadas. E os impedimentos assim existem, né? Mas são pessoas extremamente qualificadas. E a endometriose, doutora, ela pode afetar a fertilidade da mulher e quais são as opções, né, que as mulheres que desejam engravidar devem fazer? Ter endometriose não é uma sentença de que você vai ter dificuldade para engravidar. Eu tenho várias pacientes que têm endometriose e têm filhos, e tenho pacientes que têm dificuldade realmente para engravidar. É real isso, eu não posso dizer que não é uma das principais causas da dificuldade para engravidar, mas ter endometriose não significa que você vai ter dificuldade, cada caso é individualizado, né? Outra coisa importante é a idade que a mulher vai ter o filho. Às vezes ela tem endometriose e ela deixa para tentar engravidar acima dos 35 anos, que do ponto de vista da fertilidade é ruim. Né? A idade avançada junto com a endometriose dificulta a gravidez. Então, às vezes, não é só a endometriose, existem outros fatores associados que levam a mulher a ter essa dificuldade. E eu tenho mulheres que só descobrem a endometriose, Vladimir, depois que têm filhos, né? Mesmo em idades avançadas, tem pacientes que descobrem endometriose, que levaram essa dor pélvica ao longo da vida achando que era normal, como eu falei, a cultura de que sentir cólica é normal. Elas levam isso até mais de 50 anos, só descobrem endometriose depois de 50. Então, mesmo depois dos 50 anos, mesmo na menopausa, as pacientes que têm endometriose têm que ser rastreadas por exames de imagem, porque a endometriose ela não tem uma cura total. A gente tem como controlar a doença, né? E como tratar clinicamente os sintomas, as pacientes precisam de alterações comportamentais, mudanças na dieta, mudanças em realizar exercício físico, porque tudo isso tem um papel anti-inflamatório na pelve e repercute muito. Eu tenho pacientes de dor 10, com as medidas de alteração comportamental para o bem, que eu digo, que é atividade física e mudança para uma alimentação anti-inflamatória, sair de dor 10 para uma dor 4. Então, ela melhora muito a sintomatologia com essas mudanças. Isso é real, gente, não é querer só, é real, eu vejo isso no meu dia a dia. Então, associar isso com o tratamento clínico ou cirúrgico, a depender do caso, faz muita diferença. A doutora falou em idade. Quando que a mulher, né, existe uma idade para que a mulher comece a sentir, a ter os primeiros sintomas da endometriose, ou a partir da primeira menstruação, quando é uma menina ainda pré-adolescente, um adolescente já corre o risco de sofrer a endometriose? Sim, a endometriose ela comete desde a adolescência. Agora, cada caso é um caso. Tem mulheres que ficam um curto período, uma dor inicial, quando inicia a menstruação, depois para e depois volta a dor. Mas, assim, a nossa busca é que desde a adolescência as mães comecem a observar suas filhas. Se essas dores estão provocando absenteísmo escolar, deve investigar. Procura o ginecologista e, se ele achar conveniente, faz a ultrassonografia ou a ressonância magnética. A doutora é radiologista especializada, né, no diagnóstico da endometriose. A senhora falou em alimentação, alimentos anti-inflamatórios. Durante o tratamento, a senhora também indica isso, a senhora não é nutricionista, a senhora indica, poderia falar aqui quais alimentos adequados, já falou também de praticar exercício, mudar, né, o hábito. Não, a gente fala muito para diminuir o consumo. Eu não sou nutricionista, a gente indica uma nutricionista especializada em endometriose, já tem pessoas que se dedicam a isso, e muito boas aqui em Salvador, por sinal. E a gente sabe, assim, que a carne vermelha, ela deve diminuir, o café, às vezes o consumo de chocolate, consumo de industrializados, nada disso é recomendado, né? Uma alimentação baseada em frutas, verduras, leguminosas, carnes brancas é muito mais saudável, mas realmente o detalhamento da alimentação a gente indica para a nutricionista.
E o exercício físico também da mesma forma, tem um profissional especializado, e a gente sabe da importância mas a gente tem que olhar o paciente como um todo, a liberação de endorfinas, que melhora a dor, isso tudo vem com o exercício. A mudança também tem um profissional de educação física, o personal trainer, que são especializados. Mas creio que fazer aquela caminhada de manhã, você não tem como parar com profissional, mas fazer uma caminhada de manhã acho que já ajuda bastante. Já ajuda bastante, tomar bastante líquido e evitar produtos industrializados e carne vermelha, eu acho que já dá uma boa ajudada. Existe também alguma relação entre outras condições de saúde da endometriose com outras condições de saúde, como síndrome do intestino irritável e dores crônicas? Sim, existe sim. Às vezes tem pacientes que vão para mim para pesquisar endometriose e elas têm síndrome do colo irritável. E às vezes tem as duas coisas, né? Existe uma teoria que também envolve que a endometriose teria origem autoimune. Então, às vezes eu tenho um paciente com endometriose, com tiroidite de Hashimoto e com outras doenças, Crohn, com outras doenças inflamatórias ou de origem autoimune, que coexistem sim. E até a gente vem estudando a coexistência entre varizes pélvicas e endometriose, que são doenças, todas duas são doenças estrógeno dependentes. Então são doenças hormônio dependentes. Então quando a mulher tem uma desregulação do nível de estrógeno, ela está hiperestrogênica, isso não é bom para ela fica mais inflamada e produz mais doença. E a endometriose? Existem fatores genéticos que podem levar a mulher a ter a endometriose? Ela pode vir a ser hereditária? Sim, tem um fator hereditário importante. Inclusive, quando você tem uma mãe ou irmã ou parente do primeiro grau com endometriose, sua chance aumenta de 5 a 7 vezes. Eu tenho uma família, Vladimir, que eu tenho 5 irmãs, todas as 5 têm endometriose, cada um em um grau, né? E todas a gente acompanha elas com os exames de ultrassom e tem sim. Então toda adolescente que tem cólica forte e que a mãe é diagnosticada com endometriose, essa adolescente tem que investigar. Então, viu? Fique atento. Se você é adolescente, já começou a sentir dores fortes, não sabe o porquê, procure um médico. E se sua mãe sofre disso, fique atenta. Doutora, a gente está num mundo muito corrido, né? Ainda mais as enfermeiras, né? Técnicas de enfermagem, o pessoal da saúde, os trabalhadores da saúde, que tem um ritmo intenso de trabalho, isso leva ao estresse. O estresse pode também ter ligação direta no surgimento da endometriose, que a mulher venha a sofrer com ela, com a doença? Direta não posso garantir, né? Porque a gente teria que ter mais estudos relacionados a isso enfim. Mas indiretamente, sim, com certeza. O estresse ele leva à produção, né, de cortisol aumentado e leva a distúrbios moleculares e com certeza a pelve sofre com isso. Eu tenho muitas pacientes que são profissionais de saúde, como você falou, muitas me chamam a atenção a quantidade, devido provavelmente também, além por ter regime de trabalho assim, por exemplo, plantão, perda de noite, um regime um atendimento a público, isso realmente, com certeza, eu sei porque eu sou da área de saúde e sei do que a gente é submetido. Então, eu acredito realmente que indiretamente a gente procurar se blindar em termos de alterações de comportamento que possam nos proteger de ter danos psicológicos e inflamatórios no nosso corpo, bem importante, sabe? Eu acho que é uma mudança de uma virada de chave que a gente, que é mulher, tem que ter. Doutora, assim, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas foi um bate-papo muito proveitoso, muito esclarecedor. E sabe que quer dar um recado para as mulheres que estão assistindo, algo que a gente não conseguiu falar aqui? A senhora pode ficar à vontade, fale com elas aqui. Vocês sabem, quem já me conhece já sabe o quanto eu me dedico, né, ao diagnóstico dessa doença e de todas as doenças assim que possam ser vistas através do ultrassom na melhora da qualidade de vida das mulheres. Eu acho que a endometriose ela tem que ser entendida como uma doença comum, como eu comecei a falar. Você tem endometriose até prove o contrário, de tão comum que é. De cada 10 mulheres, os artigos falam em uma mulher tem endometriose. Eu acredito que a cada 10 mulheres, 2 têm endometriose. Esse número é alarmante, né? Talvez a gente não sabe porquê, mas o mundo está endometriótico. Então, eu preciso realmente que, se você tiver essas queixas que eu falei, que a gente conversou aqui com o Vladimir durante a entrevista, investigue, não subestime sua dor.
Mulher tem que viver bem. Mulher não é para sentir dor. Dor pélvica não é normal. Procure um ginecologista e, se precisar, conte comigo, que eu estou à disposição de vocês. Um grande beijo. Doutora Muni, mais uma vez, muito obrigado pela participação, por essa entrega aqui no programa Entre Aspas. E você que acabou de nos assistir, fique atento a dores constantes, dores fortes na região pélvica. Procure um médico. Se cuide. Até a nossa próxima edição.